O Realidade em Pauta já está de volta. A corrupção generalizada na América Latina preocupa os líderes regionais porque prejudica a imagem da democracia. Estudos apontam que boa parte das populações da região já não acham que o modelo democrático seja bom. O assunto é tão delicado que foi o principal tema da última Cúpula das Américas que ocorreu em Lima, no Peru. Diante de tantos casos de corrupção envolvendo lideranças de todas as esferas de governo, os latino-americanos estão cada vez menos satisfeitos com a saúde das próprias democracias. E, pior do que isso, cada vez mais acreditam menos que a democracia seja realmente a melhor forma de governo. De acordo com o último Latino Barômetro, o apoio à democracia caiu 6 vezes seguidas. De acordo com a pesquisa realizada anualmente em 18 países da América Latina, só 53% da população latino-americana acredita que a democracia é a melhor forma de governo. E este é o pior resultado desde 2010, quando o documento registrou um pico de 61%. O relatório, divulgado pela última vez ao final do ano passado, conclui que o declínio da confiança no sistema democrático é lento, invisível e mortal como diabetes. Ainda usando a analogia da doença, o relatório indica que alguns países da região ainda não apresentam casos terminais, mas já mostram sintomas de que sofrem de um mal generalizado que, caso não seja tratado, pode ser fatal. E entre os cidadãos que menos apoiam a democracia como sistema de governo estão os brasileiros. De acordo com a pesquisa, cerca de 4 em cada 10 brasileiros pedem por um modelo de governo menos democrático. Enquanto isso, no outro extremo da lista figuram os venezuelanos. Na Venezuela, quase 8 em cada 10 pessoas acreditam que a democracia é a forma mais adequada de governar uma nação. E não é difícil entender as razões para esses números. O relatório do Latino Barômetro indica que se trata de uma questão de aspiração, de querer algo diferente do modelo empregado hoje e já com sinais de cansaço. A maioria dos cidadãos dos dois países está descontente com o sistema de governo atual. Enquanto na Venezuela, a ditadura socialista de Nicolás Maduro fere o processo democrático ao impedir a candidaturas de figuras de oposição, no Brasil é a ausência de personagens políticos considerados capazes de assumir o cargo que decepciona a população. Nas duas pontas da lista, os números refletem descontentamento com o modelo atual em cada país e o motivo costuma ser um só: a corrupção. Com diversos líderes à beira do abismo político, há poucos dias, a Cúpula das Américas, que reúne os principais personagens políticos do continente, se concentrou justamente neste tema. Logo na abertura do evento, o recém-empossado presidente do Peru, Martín Vizcarra, tornava-se um símbolo dos efeitos da corrupção. Ele assumiu depois da queda de Pedro Pablo Kuczynski, provocada por envolvimento com escândalos de corrupção ligados a Odebrecht. O escândalo varreu a política regional e causou sérios danos institucionais ao Peru. No discurso de abertura da cúpula, Vizcarra destacou dados que comprovam o mal que a corrupção causa na sociedade. Los sondeos sobre la percepción de la corrupción en las Américas presentan resultados contundentes. 7 de cada 10 habitantes del hemisferio tienen poca o ninguna confianza en sus gobiernos. Y más de la mitad de los ciudadanos evalúa como malo el desempeño de sus autoridades en la lucha contra la corrupción. E num momento em que a população se coloca cada vez mais alheia à política, o novo presidente do Peru
invocou os líderes de Estado e de governo a colocá-la em primeiro lugar, para construir uma sociedade saudável que permita o exercício dos direitos e a realização de sonhos. Los invoco a redoblar el esfuerzo para construir un continente donde lo primero sea los ciudadanos. Nos debemos a ellos, nos debemos a sus esperanzas, nos debemos a sus sueños y es nuestra responsabilidad construir una sociedad sana donde puedan ejercer sus derechos y tengan la oportunidad de cumplir sus sueños. Professor Prando, existe uma explicação para que a América Latina, de maneira especial, tenha tantos casos de corrupção há tanto tempo? Não só uma, como várias, né? A corrupção, ela não é um fenômeno que pode ser centrado numa única causa. Então, se você pegar as origens coloniais, como eu coloquei no primeiro bloco, tem muito a ver com isso, que são sociedades que são extremamente desiguais. Outro ponto também fundamental é que o Estado na América Latina, o governo é um governo robusto, na verdade hipertrofiado. E onde você tem um Estado tão grande e presente, você acaba criando uma burocracia estatal, uma casta burocrática que muitas vezes estabelece relações dentro do Estado e fora do Estado com interesses privados. Então, quando nós falamos de patrimonialismo, nós estamos efetivamente dizendo o quê? Que existe um grupo, que existem pessoas que se assenhoram do Estado e esquecem que são servidores públicos, mas na verdade eles se servem do público. Então são muitos elementos. Por exemplo, o Chile. O Chile é um dos países que, na percepção dos latino-americanos, ele é menos corrupto. Por quê? Você tem um Estado ali um pouco menor, você tem aí um dinamismo do mercado maior e aí você tem instituições mais sólidas. No fundo, Hélio, a questão é a seguinte: sempre que há uma relação entre democracia e um sistema econômico que é o capitalismo, há corrupção. A grande diferença é que existem países que têm uma cultura que tolera bem menos a corrupção e exige maior transparência pública. No caso, os países latino-americanos, eles são mais tolerantes. E quando eu digo os países, eu quero sair de uma discussão que é apenas apontar o dedo para os políticos. Em qualquer lugar, no Brasil, no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, políticos não crescem atrás dos palácios presidenciais como se fosse uma horta de corruptos. Os políticos saem das próprias sociedades. Então não adianta você apontar que a corrupção é uma exclusividade da classe política se o taxista te enrola na hora de te levar para o destino, se volta a troco errado, se existe maior ou menor questão com relação ao imposto de renda. Então a corrupção não é um problema apenas de uma classe política, mas é um problema que deve ser entendido dentro do conjunto da sociedade. Ou na analogia que aí a matéria trouxe, o organismo quando está doente compromete todos os órgãos. Então, se eu não exijo a transparência, a seriedade em relação aos meus pequenos e elementos cotidianos, no troco, na declaração do imposto de renda, não estacionar em fila dupla, aí eu acho que é sempre o político quem está lá em cima que é o corrupto. Isso é um problema, sobretudo, de sociedades de colonização como a nossa e de um capitalismo tardio, mais dependente. Claro. A gente já discutiu aqui no jornalismo da Novo Tempo várias vezes esse tipo de questão, essa corrupção do dia a dia. Mas parece, Prando, que acaba que a gente chega num ponto em que não vê uma solução, porque para resolver o problema lá no topo, teria que resolver o problema na base. Mas o problema da base parece que depende de atitudes lá do topo. Aí que tá, não se pode imaginar que uma solução complexa tenha uma resposta e uma solução simples. Ou rápida. Ou rápida, muito porque na verdade é o seguinte: a própria corrupção, ela tem uma relação com o nível educacional. Quanto mais bem educada uma população, menos afeita a corrupção ela é. Por exemplo, quando você fala do serviço público, o serviço público no Brasil não é apenas uma questão de oferta, mas também de quem demanda. A maioria do demandante do serviço público é uma população de baixa renda, pouca escolaridade. Então isso também tem a ver com este caldo de cultura política que nos falta o quê? República, ou seja, nos falta igualdade perante a lei. Você tocou na questão da educação, eu já ouvi alguns críticos dizendo que a educação é muito fundamental, mas que não pode ser aquela questão salvífica, quer dizer, ela que vai transformar tudo. Mas pelo que
a gente percebe em todos os aspectos, sem uma educação de qualidade para a população, parece que as coisas vão sempre se perpetuar de maneira negativa. Não, aí, por exemplo, se a gente sai da questão da política e vai para a educação de novo, a gente quer resolver um problema complexo numa única esfera da sociedade. As questões têm que ser combinadas. Agora, a questão é a seguinte, uma sociedade que ela é menos afeita à corrupção, ela tende a cobrar e votar melhor. Porque, no fundo, com todos os problemas, eles são vários, o Brasil, neste cenário latino-americano, tem conseguido, por exemplo, diferente da Venezuela, fazer a sucessão de poder, tem conseguido respeitar as instituições. Instituições têm problemas, porque as instituições, na verdade, elas existem na medida em que os indivíduos que lá estão dão o quê? Materialidade a ela. Agora, se nós temos uma sociedade permissiva, é óbvio que as instituições passam a também ser mais elásticas. Eu não canso de contar de um colega professor lá do Mackenzie, que num determinado momento ele saiu da instituição de licença para ajudar um sócio dele numa rede de restaurantes. E aí ele recebeu lá a visita da prefeitura, e aí a prefeitura viu que os extintores de incêndio estavam numa distância diferente do chão, que deveria estar. Ele falou, não, pera um pouquinho, eu tenho o laudo do bombeiro que diz que pode. Ele falou, não, mas o bombeiro é um laudo, o nosso é outro. Aí ele falou assim, como é que eu faço? Não, você vai ser multado por tanto de cada. Ele falou assim, pera, mas isso aí não fecha o orçamento do mês, porque eu vou pagar muito. Não, você tem que escolher qual é a multa menor, porque em algum lugar você vai sofrer e vai ser prejudicado. Aí eu falo, a não ser que possamos conversar depois. Então veja que é sempre um elemento, e ele fez o seguinte, então você vai multar. Então você vai multar porque eu vou recorrer, eu vou entrar com uma ação contra isso. Porque no fundo o que acontece? Você vai falar, então eu vou pagar porque eu não quero sofrer. Agora isso faz o quê? Uma permissividade constante. Sim. Agora, ele fez isso, então você vai, porque ele também é um professor universitário, alguém... Então, claro que a educação está ligada, mas achar que só uma esfera da sociedade vai resolver o problema é complicado. No fundo é o seguinte, não pode se achar que a educação ela é apenas uma responsabilidade da escola. O pai tem que educar um filho e uma filha mostrando que, por exemplo, dentro de casa, ambos podem lavar a louça, que ambos têm que fazer a lição, que ambos podem contribuir. Se você não tiver uma educação que não é formal, mas dentro da família, ou na religião, ou nos clubes associativos, você não vai ter efetivamente uma visão de mundo que implique que todos somos responsáveis pela conduta social. Muito bem. Professor Prando, eu agradeço muito pela sua colaboração mais uma vez com a gente aqui no Jornalismo da Novo Tempo. E a você de casa, muito obrigado. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas lá no nosso site, novotempo.com/Realidade em Pauta. Um abraço para você e até o próximo encontro.